Hoje em dia, existem muitas igrejas e denominações. E todas as igrejas insistem que suas doutrinas são as boas novas do reino dos céus. Embora a Bíblia sendo uma só, por que existem tantas igrejas e denominações? Entre elas, qual igreja é a legítima e verdadeira que tem a verdade perfeita, o Evangelho do Reino de Deus? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A igreja que segue a nova aliança de Jesus é a igreja legítima e verdadeira. Segundo a profecia da Bíblia, há 2000 anos, Deus veio a esta terra como homem para salvar a humanidade. E estabeleceu a Igreja de Deus, que guarda a nova aliança. Então, o que é a nova aliança que Jesus estabeleceu? O pão da Páscoa é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O vinho da Páscoa é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A nova aliança que a Igreja de Deus guardou era a Páscoa, através da qual Deus nos prometeu o perdão de pecados e a vida eterna. Então, que dia da semana rendia culto à Igreja de Deus estabelecida por Jesus? A Igreja de Deus estabelecida por Jesus rendia culto no 7º dia, que é sábado, o dia de repouso. Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. A Igreja de Deus, estabelecida por Jesus, realizou o batismo que tem a promessa do perdão de pecados, com o estatuto da nova aliança. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Na Igreja de Deus estabelecida por Jesus, as mulheres cobriam a cabeça com um véu durante o culto, segundo os estatutos da nova aliança. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça. Então, por que as igrejas de hoje não seguem o ensinamento de Jesus? Desde que os apóstolos que aprenderam de Jesus deixaram este mundo, as verdades da nova aliança começaram a ser mudadas uma por uma, e finalmente desapareceram por completo. Proferirá Satanás palavras contra o Altíssimo Deus, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Segundo a profecia, depois do ano 100 depois de Cristo, Satanás entrou na igreja e começou a agir ativa e vigorosamente. Enquanto isso, a Igreja de Roma aceitou as doutrinas pagãs.
Sendo assim, a Igreja de Deus se dividiu em dois grupos: as igrejas orientais que guardavam a Nova Aliança e as igrejas ocidentais que seguiam as doutrinas pagãs. A Igreja de Roma aceitou o culto dominical, que era uma doutrina da adoração ao Deus Sol. Também tomou frente em abolir a Páscoa da Nova Aliança que Jesus estabeleceu. A Igreja de Roma não celebrava a Santa Ceia da Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês, segundo o calendário sagrado. Pelo contrário, guardava a Santa Ceia no primeiro domingo depois da Páscoa. Combinando astutamente a Páscoa e o dia da ressurreição, eles criaram o costume de celebrar a Santa Ceia no dia da ressurreição. Este novo costume provocou conflitos com outras igrejas e em 155 d.C. surgiu a primeira controvérsia da Páscoa. E depois, em 197 d.C., se levantou a segunda controvérsia da Páscoa. O bispo de Roma, Vítor, tentou declarar a lei dominical para celebrar a Santa Ceia da Páscoa no primeiro domingo depois da Páscoa. As igrejas ocidentais seguiram a decisão da Igreja de Roma, mas as igrejas da Ásia a rejeitaram. Nós observamos o dia exato, sem tirar nem pôr. Todos estes observavam o 14º dia da Páscoa de acordo com o Evangelho. Não estou assustado com essas coisas para me intimidar. As igrejas da Ásia e suas igrejas vizinhas não são ortodoxas. Todos os irmãos estão completamente excomungados. A Igreja de Roma, que obteve o poder pela conversão do imperador Constantino e pelo Edito de Milão, aboliu a Nova Aliança e forçou as demais igrejas a seguir as doutrinas pagãs. O Edito Dominical do imperador Constantino foi uma oportunidade crucial para abolir o culto de sábado e permitiu que se estabelecesse o culto dominical. Em 325 d.C. foi abolida a Páscoa da Nova Aliança, que é a verdade para o perdão de pecados e a vida eterna. Desde o tempo do imperador Constantino, a cruz começou a erguer-se e a adorar-se oficialmente. Eles também começaram a celebrar o dia do nascimento do Deus Sol, 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus. Os santos que guardaram a verdade da Nova Aliança, como a Páscoa e o dia de repouso, foram perseguidos, sendo todos rotulados de hereges. Os santos foram espalhados pelas montanhas e desertos para guardar a Nova Aliança, mas finalmente a Nova Aliança desapareceu por completo. A igreja que se comprometeu com o mundo se encheu de todo tipo de ídolos. Finalmente desapareceu a Igreja de Deus estabelecida por Jesus, e somente se manteve a Igreja Católica Romana, que adorava ídolos e guardava os mandamentos do Deus Sol. Apoiada pelo poder político, a Igreja Católica Romana exerceu o poder absoluto durante a Idade das Trevas. Sob o pretexto de erradicar a heresia, a Igreja Católica Romana criou a Inquisição. Através disto, matava cruelmente os que se opunham a ela e confiscava suas propriedades. A Igreja Católica Romana se tornou cada vez mais secular e começou a vender até indulgências. Ao som de cada moeda que cai neste cofre, uma alma desprega do purgatório e voa para o paraíso. O poder da Igreja Católica Romana, que parecia que duraria para sempre, começou a cair passo a passo enquanto se aproximava o tempo determinado de Deus. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. A venda de indulgências causou a reforma religiosa. Apareceram numerosos reformadores religiosos que indicaram os erros da Igreja Católica Romana. Este movimento de reforma religiosa se expandiu rapidamente por toda a Alemanha e Europa, e nasceram as igrejas protestantes.
Os reformadores religiosos insistiam na salvação pela fé e não por uma carta de indulgência. Mesmo assim, os reformadores religiosos nem sequer puderam restaurar a nova aliança à verdade perfeita da igreja primitiva. Isso porque a nova aliança, a verdade da salvação que havia desaparecido por mais de 1000 anos, só poderia restaurar-se quando Deus viesse novamente como homem. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A Bíblia profetizou que o segundo Cristo pregaria a nova aliança, a verdade perfeita da igreja primitiva desde 1948. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Hoje em dia, todas as igrejas esqueceram a nova aliança estabelecida por Jesus e estão seguindo as doutrinas da Igreja Católica. A Igreja de Deus que o segundo Cristo Anselm Ron estabeleceu é a única igreja que segue a nova aliança. A verdade perfeita da salvação da igreja primitiva. Assim como a igreja primitiva, a Igreja de Deus guarda a Páscoa da nova aliança. Rende o culto do dia de sábado e segue os estatutos do batismo e do véu. A Igreja de Deus é a única igreja do mundo que guarda a nova aliança. Até abril de 2011, a Igreja de Deus tinha mais de 1.900 igrejas em 150 países e 1.450 membros. Todos os anos, mais de 1.000 membros do exterior visitam a Coreia do Sul, que é a terra profetizada onde o Evangelho começou. Venham à Igreja de Deus, que guarda a nova aliança. Há salvação e vida eterna na Igreja de Deus, que guarda a nova aliança, a verdade perfeita da Igreja primitiva.